Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês, iniciando mais um trabalho, né? Hoje, dentro do assunto de História do 8º ano, deu uma fugidinha aqui, mas já voltou, nós iremos falar sobre esse conceito, essa ideia de nacionalismo, de nação, de pertencimento a uma pátria, falar uma mesma língua, ter os mesmos costumes, a mesma história, essa ideia, esse conceito que a gente vai entender um pouquinho aqui dentro de História, dentro dessa nossa disciplina. Prosseguindo, meu amigo e companheiro Rubens, olha só, esse é um assunto, né? Essa ideia, esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento nacionalista, ele vai surgir logo após a Revolução Francesa, aí na França napoleônica, aí na Europa, juntamente, né, com os Estados Unidos também, vai surgir essa ideia de nacionalidade, de você, de eu, de nós pertencemos a uma coisa que vai hoje estar aí envolvendo uma série de países, de nação, de estados-nação, que é justamente esse pertencimento. Eu pertenço a uma nação. Que nação? Eu pertenço à nação brasileira, né? Outros irão dizer, eu pertenço aí à nação francesa, à nação espanhola, à nação portuguesa, à nação estadunidense e assim por diante. Então, esse sentimento que começa a aparecer, então, surge logo após ali a Revolução Francesa. Eu acho que eu tenho adiantado aqui, não. É isso aqui mesmo. Olha só, nacionalismo, vamos entender o conceito, né? Um conjunto de sentimentos de pertencimento a uma cultura. Hoje nós temos a cultura da nação brasileira é uma, né? A cultura da nação alemã, da nação espanhola, das nações africanas, da nação dos Estados Unidos é outra. Então, é aquele sentimento, aquele conjunto de sentimentos de você pertencer a uma cultura, de uma determinada região, uma língua e um povo ou raça, né? O raça a gente colocou entre aspas ali, porque não existe essa ideia de raça humana, né? São etnias, que a gente pode trocar essa palavra raça apenas por etnias. Então ela vai surgir ali no século XIX, lembrando que no século XIX, lembrando que a gente falou logo após a Revolução Francesa ela vai ser de 1789, né? Esse será o período aí da Revolução Francesa, que vai durar 10 anos. Em 1799, nós teremos aí a ascensão, né, de Napoleão Bonaparte. Quando está voltando ali, a gente vai escrevendo aqui. Então, Napoleão Bonaparte, ele ascende, ou seja, sobe ao poder e começa a espalhar esse sentimento, né, de nação, que vai substituir aquela ideia, né? Aí, a partir de então, a sociedade ela tem uma ideia de cidadania. Eu sou cidadão pertencente a determinado território, a essa pátria, a essa cultura, a esse costume, a essa língua, e não mais um súdito de um rei, de um monarca, que não tem nenhum valor, que estou apenas ali para respeitar a soberania desse monarca. Então começa a substituir toda essa ideia. Perceba-se como isso é algo revolucionário. Então surge no século XIX, né, após a Revolução Francesa, que vai ser de 1789 até 1799, e vem Napoleão Bonaparte e começa a espalhar ali o Império Napoleônico por toda a Europa e levar os ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, aquela coisa toda, né? E também os Estados Unidos também tem muito disso, que a gente vai entender também depois essa ideia de nação aí que vai envolver principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando foram ali para a região das Américas, né, da América do Norte, aliás, os ingleses que saíram ali da Inglaterra, que foram para aquela região ali da América do Norte, eles foram com o objetivo de formar uma pátria, uma nação, um lar, e se uniram. Então isso vai ser muito, muito forte ali naquele momento. E isso aí, tudo essa ideia, esse conjunto, esse pensamento, esse conjunto de sentimentos que a gente acabou de citar aqui logo em cima, ele vai dar origem a isso aqui, ó, os chamados Estados Nacionais. Os Estados Nacionais modernos, ou seja, os países, diferentemente dos Estados Nacionais do século XVI, XVII, por ali, onde vão surgir Portugal,
onde vão surgir Espanha, onde vão surgir França, né? Esses países que vão surgir naquele momento, que serão estados nacionais, mas que eles não têm aquela ideia de cidadania. Não, eu sou cidadão, eu pertenço a uma nação, um país. Não, eu sou súdito do rei. A ideia daquele pessoal nesse momento, quando eu falo isso aí, daqueles estados nacionais antigos, é a ideia de súdito. Já a ideia de nacionalismo nesse momento, de Estado Nacional nesse momento, não, eu sou cidadão, eu pertenço a esse grupo aqui. Então, Estados nacionais com características democráticas. Então, o que é um cidadão? É aquele que escolhe, aquele que elege, aquele que, né, participa. E constitucional, baseado em quê? Numa Constituição, num conjunto de regras que vai guiar todo o interesse dessa nação, no qual seus membros são cidadãos e não súditos reais, súditos do rei. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem uma figura, né, da Revolução Francesa, aí demonstrando todo esse processo aí, como começa esse processo. Beleza? Prosseguindo, meu amigo e companheiro Rubens. E aí o que vai acontecer? Nesse momento, para a gente poder exemplificar, a gente exemplifica aí com estados-nação moderna nesse momento, e será a Alemanha, surgirão estados-nação, como o caso da Alemanha e da Itália. Esses dois países aqui, eles não eram unificados. Eles estavam divididos em vários reinos ainda. E a unificação, tanto da Alemanha quanto da Itália, vai ser motivada por esse sentimento de nacionalidade, de pertencer àquele conjunto cultural comum, né? Temos membros aqui, representantes desse período, né? Um que, inclusive, ele lutou aqui na Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, né, que vai acontecer de 1835 até 1845, do período regencial até o período do Segundo Reinado, que é Giuseppe Garibaldi, que vai ser um dos responsáveis justamente por unificação de parte ali da Itália. E teremos ali na Alemanha Otto von Bismarck, que vai ser um também responsável, né, que é ali da Prússia. A Prússia era o reino, era o território mais industrializado, mais importante, mais forte naquele momento, que vai ser responsável pela unificação de todo o território da Alemanha também. Beleza? Então vamos lá. Sentimento de nacionalidade, sentimento nacional do século XIX alcançou a condição de ideologia política. Então, que passa a ser agora uma ideologia política que começa a envolver na mente das pessoas aquele sentimento de nacionalidade. Diferentemente dos Estados nacionais europeus, é aquilo que eu comentei para vocês, do século XVI e XVII, quando surge França, Espanha, né, Portugal, aquela coisa toda, eles não tinham aquela ideia de cidadania, sim, de súdito de um determinado local, do rei. Existia o rei era que comandava, todo o poder absoluto estava na mão do rei. Agora não, você tem um presidente, você tem uma escolha, embora que você tenha um rei, mas esse rei também tem obrigações através de uma constituição, a monarquia constitucional, que ele tem aquela ideia de atender toda uma cidadania. Beleza? Então, diferentemente dos Estados nacionais europeus do século XVI e XVII, os Estados nacionais do século XIX, né, dessa data aqui, identificam-se sua soberania com cidadãos e não com monarcas. Como cidadãos, eles se entendem como cidadãos e não como monarcas. Tendência ao regime político republicano, ou seja, uma república, uma coisa pública, né, que pertence a todos, aquela coisa todos e que todos vão participar. Vai ser comum essa tendência de república nesse período. E isso aqui é bastante importante, que vai surgir justamente com Napoleão Bonaparte. O exército que vai se formar naquele período, ele vai ser um exército formado por cidadãos, por membros pertencentes à pátria, e não por cavaleiros, por nobres, por aristocratas, por mercenários contratados pelo rei absolutista, como ocorria no Estado absolutista. Então agora você pode defender aquele seu território, então você vai pelo sentimento de amor à sua terra, à sua pátria. Então isso é bastante importante, bastante interessante nesse momento. Beleza? É isso que vai contribuir para a unificação desses dois territórios, da Alemanha e da Itália. Por quê? Porque aí eles estão lutando pela sua casa.
Não porque estão sendo pagos, mas porque querem formar ali a sua pátria, a sua nação, a sua casa. Prosseguindo, acho que a gente já está encerrando, né? E aí a gente tem hoje, né, as várias nações, a gente observa que tem várias nações aí, Estados Unidos, nós temos o Brasil, né? Nós temos a Suíça, nós temos o Japão, nós temos a França e assim por diante, a Bélgica e assim por diante, né? O nacionalismo desenvolvido no século XIX compreendeu um conjunto de sentimentos, ideias e atitudes políticas que resultaram na formação dos Estados-nações contemporâneos, os Estados-nações de hoje, aquele sentimento que a gente fala de nação hoje, né? Acompanham a formação desses estados, as nações de soberania, as noções, aliás, os estados-nações, as noções, as ideias, né? Nós temos, né? De soberania e cidadania. Hoje um estado ele é soberano, né? Eu sou um estado, meu estado, a minha pátria é soberana. Ela não deve obediência a ninguém. E a ideia de cidadania é das pessoas que vivem nela. Garantidas por uma Constituição democrática, tem que ter ali naquela Carta Constituinte. Além disso, noções como povo, eu pertenço a um povo, ao povo brasileiro. Fronteiras nacionais, nós temos as nossas fronteiras terrestres, marítimas, né? E no ar também. Aquilo que pertence ao nosso território, é o nossos limites. Nem podemos avançar, mas também não podemos permitir que avance nesses limites que são pertencentes a nós, a nossa população, né? Noções de povo, fronteiras nacionais e herança cultural, incluindo o quê? A língua, isso é um fator importante, e aí, nesses estados-nações de hoje, né? Dão suporte para a ideologia nacionalista, que é o que a gente vive. Beleza? Prosseguindo, próximo slide, eu acho que a gente fica por aqui. Não, e aí, o nacionalismo também, ele é benéfico, tal, aquela coisa toda, mas ele também vai contribuir para o desenvolvimento de algumas situações que vão fugir um pouquinho do controle, vamos dizer assim. Ele contribui para a unificação da Itália em 1873, contribui para a unificação da Alemanha em 1871, mas também contribui para a Primeira Guerra Mundial. O sentimento nacionalista da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Itália, da Rússia, ele era muito forte. Então, esse sentimento vai levar os conflitos que irão desenrolar aí a Primeira Guerra Mundial. Também após a Primeira Guerra Mundial, nós teremos o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Curiosamente, eu estava observando que é justamente aqueles países, naqueles estados-nação que se formaram aí no século XIX, né? O nazismo de Hitler e o fascismo de Benito Mussolini ali na Itália. Então serão aquele sentimento exagerado, exacerbado de nação, que a minha nação é melhor do que a sua não presta, e a minha nação sendo melhor do que a sua, eu terei que dominar a sua nação. Então vem esse exagero aí de nacionalismo que vai contribuir para a subida, né? Quando a gente fala ascensão, a gente fala subida desses dois regimes autoritários e totalitários aí que vão se desenvolver nesse momento. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui agora sim, a gente fica por aqui e fica os nossos referenciais bibliográficos. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma mensagem aqui. Uma mensagem de Friedrich Nietzsche. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham entendido alguma coisa e até a nossa próxima aula. Valeu!